Que a paz e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com todos nesse exato momento. A palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 11, no versículo 20 ao versículo 24, traz lições importantíssimas a respeito da manifestação da fé. Você tem fé? Como conseguir a fé? Como adquirir a fé? A palavra de Deus descreve que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aí a gente compreende que tanto ouvir como ler é uma maneira de você, ao compreender as palavras do Senhor, as histórias narradas nas Sagradas Escrituras, é um combustível para o desenvolvimento da fé internamente. Entretanto, tem muitos teólogos, assim como eu, que perdem a fé na palavra de Deus. Perdem a fé na Bíblia. Assim como existe não somente teólogos estudiosos, mas membros, pessoas que disseram sim para Jesus Cristo, sim para as crenças doutrinárias fundamentadas na Bíblia, frequentam as igrejas, lotam, pregam, cantam, oram, mas no fundo, não tem fé na palavra. Sente que não tem fé. Ou tem de uma maneira limitada. Atribuindo o quê? Nisto aqui eu tenho fé. Nisto aqui já não tenho. Nisso aqui eu reconheço nessas outras partes que a minha fé é muito pouca. O reconhecimento que a fé é pouca, que precisa crescer na fé, não é algo ruim, é algo bom. É algo bom. Entretanto, muita gente que já passou 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos ou mais na igreja, normalmente sente dificuldade de crer em algumas coisas escritas na Bíblia, a ponto de, quando faz uma autoanálise, julga que não tem fé. E por mais que tenha fé em Jesus, tenha fé em Deus, tenha fé em algumas passagens das Sagradas Escrituras, em outras partes sente, reconhece não ter fé. E aí muitas das vezes oram, pedem a Deus, e muitas das vezes nem ficam mais frustrados. Por quê? Porque já pede não acreditando que irá receber. Pede mais por um hábito que desenvolveu. Tudo que está sentindo, está passando, tem que pedir a Deus, tem que falar com Deus. E às vezes há o risco da pessoa desenvolver o hábito da oração, seja em agradecer, seja em pedir, mas quando se envolve em pedir, pede, mas não acreditando exatamente em determinadas coisas, em determinadas orações que de fato Deus vai atender. E a prova disso é que quando o indivíduo ora, não sei se você já passou por essa experiência ou já ouviu de alguém diz assim: olha, ore por mim, porque eu tenho orado tanto a Deus, mas eu acredito que Deus não irá me atender. Eu creio que Deus não está me atendendo. Eu acho que Deus não vai me atender. Eu acabei de orar, eu oro todos os dias, mas eu não acredito que Deus vai atender. Então, veja, como é que a pessoa ora crendo, se ele mesmo confessa que não acredita que Deus vai atender? A ponto de ele pedir a você ou alguma outra pessoa, ou se você mesmo já foi uma pessoa dessa, ou está sendo. Não acredita que Deus atenda as suas orações por conta de alguns pecadinhos que você tem, algumas falhas humanas que você comete. E isso gera um peso, um complexo de culpa, que faz com que você se sinta indigno de ser atendido por Deus. E isso mexa, atrapalhe no desenvolvimento da sua fé. Se você já passou por isso, ou você está passando por isso, ou você conhece alguém que passa por isso,
Isso é um grande obstáculo no desenvolvimento da fé. Porque entre crer e duvidar, o que predomina mais é a dúvida do que a crença. Entre o crer e o duvidar, a gente é levado, a gente, por conta da natureza carnal, a gente é condicionado pela natureza pecaminosa a duvidar, a não acreditar, a dar brechas, aberturas ao espírito da incredulidade, em vez de dar toda a abertura para o espírito da credibilidade. Em vez de escolhermos crer, muitas das vezes somos levados pelo meio que a gente vive, certo? Seja ele religioso ou não, que não deveria ser no meio religioso, mas ocorre no meio religioso também. Você rodeado de irmãos que não acreditam, que são céticos, você no meio de pessoas céticas, por mais que andem com a Bíblia, você pode ser influenciado por eles a duvidar, e isso atrapalha a fé. Veja o que a palavra diz. O próprio Jesus, ele ensina a respeito da fé. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Verso 20. O 21. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. Verso 24. No verso 25 ao 26, para fechar essa parte, diz: E quando estiverdes orando, se tendes algumas coisas contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai perdoe as vossas ofensas. Mas se alguém não perdoar, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Bom, veja bem, aqui narra um episódio onde Jesus, ele foi até uma figueira que parecia ter fruto, e não tinha fruto. E creio eu que, para dar uma lição aos discípulos, ele foi amaldiçoou a figueira, para que nunca mais nascesse fruto dela. E continuou em viagem. Na manhã seguinte, ao retornar pelo mesmo caminho, os discípulos perceberam que a figueira que Cristo Jesus tinha amaldiçoado tinha secado desde as raízes. E aí, Pedro chegou próximo de Jesus e falou: Mestre, observe, a figueira que amaldiçoaste secou. E aí Jesus vai aproveitar esta cena, este cenário, né, este ocorrido, para instruir, para ensinar a Pedro e aos demais discípulos. A Pedro e aos demais discípulos. Discípulos este que agora envolve a minha pessoa e a sua pessoa. Ensino este que abrange para todos os discípulos de todos os séculos. A primeira coisa que Jesus disse é: tende fé em Deus. Eu acredito que assim como eu tenho fé em Deus, você tem fé em Deus. Você acredita que Deus existe, que Ele é o Criador de todas as coisas, que tudo foi criado por Ele e para Ele, que Ele criou o universo e tudo que nele há, o mar, a terra e tudo que nele há. Não é isso? Bom, primeiro passo, ter fé em Deus. O segundo é: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Ele faz essa ilustração em relação a uma montanha, esse é o monte, e aí fica no critério. Jesus estava se referindo exatamente à montanha? É possível pela fé transportar uma montanha? Então, muitos atribuem
muitos estudiosos atribuem que aqui seria uma linguagem figurada, não seria relacionado exatamente a uma montanha, certo? Mas há problemas que é equivalente a uma montanha, tantos problemas. Eu confesso a você que de uma forma ou de outra, sendo para ilustrar ou não, eu prefiro acreditar radicalmente 100% nas palavras do Senhor Jesus. Se Jesus disse que é possível, seja ela de maneira figurativa ou não, na literalidade. A pessoa fala para uma montanha, Deus faz com que aconteça um terremoto, Deus fez pela palavra de Elias cair fogo do céu. Deus fez pela palavra de Elias passar 3 anos e meio sem chover. Depois pela palavra do profeta Elias, que era um homem igual a gente, fez com que chovesse. Então, por que não seria possível pela palavra, mediante a fé, uma montanha também ser colocada em outro lugar, ser lançada no mar? Né? Parece ser loucura. Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Então eu prefiro acreditar nesse nada é impossível. Ok? Eu aprendi a acreditar na simplicidade da Bíblia. Se seja figurado, seja uma figura de linguagem, ou seja, uma realidade, uma literalidade, eu acredito no que Jesus falou. Falou, está falado. Até que ele explique que não é exatamente assim, eu prefiro acreditar do jeito que ele falou. Entretanto, vamos agora para a realidade, porque a realidade, né, ele chama no versículo 24. Primeiro ele enfatiza que se o indivíduo falar para o monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Vamos para a realidade da montanha. É possível? Se Jesus disse que era, então vamos imaginar que sim. Mas se os problemas ali eram problemas espirituais, eram símbolo de problemas espirituais, era símbolo de problemas físicos, agora me refiro a problemas de saúde, a problema de desemprego, a problema de relacionamento, certo? E vários traumas que na vida pode proporcionar, vai depender da realidade de cada um. Mas Jesus disse que se não duvidar em seu coração, mas crer no que se disse, seria feito. O versículo 24 melhora, esclarece mais, dizendo: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. Aqui eu vejo um segredo muito intenso. E eu aprendi muito, e tenho aprendido muito. Tenho buscado, tenho me lançado a acreditar nessas palavras. Tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. Por isso vos digo que tudo que pedis em oração, crede que recebestes e será vosso. A palavra não diz que você deve acreditar quando você faz o pedido. Você não deve acreditar quando você tiver tomado posse daquilo que você está pedindo. A palavra não diz que você deve acreditar quando, digamos, você vai orar pelo doente, seja por você ou seja por outra pessoa. Você não deve acreditar na cura do doente quando você vê a cura. Você deve acreditar antes de ver a cura. Porque isso seria a palavra de fé. Seria a palavra lançada sem duvidar no coração. Tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes. Ou seja, eu estou orando por alguém e agora eu creio que ele está curado, embora meus olhos não o vejam, embora os meus ouvidos não ouçam da sua boca, certo? Embora os meus sentidos não mostrem isso, mas eu creio com o coração. Tudo que pedirdes, crede que recebestes. E a palavra diz que, da forma como eu acredito, assim irá acontecer. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo,
o qual muitos buscam justificar de diversas formas e endurecer o coração para acreditar nesta simplicidade. A partir do momento que eu me lancei a acreditar nestas palavras, eu tenho agido diante da minha vida, diante dos fatores que envolvem a minha vida, por este prisma, por estas palavras. Eu conto a vocês, eu confesso a vocês, que esta palavra tem entrado em cumprimento, tem se cumprido. Tudo que pedirdes, crede que recebeste e será vosso. Um dos exemplos foi o meu casamento. Um outro exemplo foi a compra do apartamento no qual eu moro. Um outro exemplo foi meu filho ontem. Um que está para fazer 1 ano de idade, comeu algo e provavelmente fez mal, mas nesta pandemia que nós estamos vivendo, né? Ele começou a vomitar, podia ser coronavírus, uma vez que se pegar no ar. Vomitou a primeira vez, a esposa me chamou para socorrer, até pelo nariz a criança colocou pedaços, restos de comida e leite. Depois, quando ele estava comigo no meu colo, dei um banho nele, ficou comigo, dei um pouco de água, fui colocar ele para dormir. Quando ele já estava para dormir, no meu colo, em cima de mim, melhor dizendo, ele vomita de novo na cama, sem estar se mexendo, se sacudindo. E aí agora quem chama para me sacudir, para me acudir, melhor dizendo, eu que chamo a minha esposa. Minha esposa vem, e ele vomitou muito, mais do que a primeira vez. Assim como na primeira vez, não dei nada, não fiz nada, só no seu banho. A segunda vez fiz a mesma coisa. Só fiz a limpeza, o banho, a higienização. E aí, né, ele está no meu colo, não tinha comido nada, o que tinha colocado para fora. E aí acontece que a criança, ela tá brincando, eu busco dar banana a ele. Banana e água. E essa parte aqui dos olhos já começa a mostrar que está ficando a característica de quem está se desidratando. Dei um pouco de banana, ele pegou, pouquinho mesmo, foi pouco, não foi muito. Não foi muito, não chegou a metade de uma banana. Quis empurrar a banana para não deixar o estômago vazio. E tomou um pouco de água. Depois foi brincar, depois abandonou a brincadeira, veio para mim, ficando mole, encostou a cabecinha, depois começou a tossir e vomitou de novo. Terceira vez. Ou seja, nada estava ficando no estômago da criança. Em um cenário como esse, a gente não pode fazer outra coisa a não ser levar para o hospital, porque provavelmente pode ter desenvolvido uma infecção intestinal, ou uma bactéria, um vírus, e aí a criança vai tomar soro para hidratar, enquanto será recolhido sangue para fazer exame para verificar o que aconteceu, que na grande maioria das vezes pode ter sido, no mínimo, uma pequena virose, né? Apesar de hoje tudo é Covid, mas existe ainda a virose, viu? Existe ainda a dengue, existem as outras doenças, que parece que para a mídia parece que não existe mais, mas existem. Não acredite muito na mídia, não. Então, depois da terceira vez, fiz a limpeza com a criança. Eu já coloquei a cabeça para fora, ele não se melou, a não ser o braço. Depois da limpeza, levei para o quarto e fiz a oração da cura, ministrando a oração da cura, ordenando para que todo espírito de enfermidades fosse retirado do corpo dele. Para que todo mal, fosse bactéria, fosse vírus, saísse do estômago dele, saísse do organismo dele. E que, em nome do Senhor Jesus, o Espírito da cura descesse sobre ele, restaurando, reparando toda a flora intestinal dele,
e que em nome do Senhor Jesus ele estava curado. Em nome de Jesus ele estava curado. Depois da minha oração, tomando posse destas palavras, como eu tenho colocado em exercício, para exercitar a minha mente, exercitar a minha fé do coração, mente, nestas palavras. Eu criei. Normalmente, e agora? Vai dar alguma coisa, já que ele está colocando para fora? O Espírito do Senhor falou, chama a mãe para dar leite. Eu chamei. E como não estava segurando nada, o leite poderia ir. Mas eu dei ordem para que o espírito da enfermidade, seja bactéria, seja vírus, em nome de Jesus, saísse. Em nome do Senhor Jesus. Dei ordem para que o estômago dele funcionasse normalmente. E em nome de Jesus, clamei para que o espírito da cura restaurasse ele, entrasse sobre ele. E para que nada mais fosse colocado para fora. Tomou o leite, não dormiu, certo? Ficou para lá para cá na cama, depois veio para o meu colo. Mas eu já acreditava que estava curado, e tanto por isso eu não tinha medo que ao tomar leite ele ia colocar para fora, porque não ia colocar. E aí, para nossa alegria, a alegria de todo mundo, em nome do Senhor Jesus, ele não colocou. Depois demos água. Não colocou. Demos mais um tempo, demos água de coco. E não vomitou mais. Voltou as energias, voltou a alegria, voltou o ânimo dele. E foi dormir mamando. Dei um pouco de sopa a ele ainda. À noite. Dormiu. Hoje é um novo dia. Isso aconteceu ontem. E hoje eu posso testemunhar através do vídeo que esta palavra aqui se cumpre. Tudo o que pedirdes, crede que recebeste. Eu não acreditei depois que eu vi o resultado. Eu acreditei na oração. Na oração que eu lancei sobre ele. Porque é isso que a palavra diz. Tudo o que pedirdes, crede que recebestes. Crede que recebestes, e assim será convosco. E assim será vosso. Você pede, creia. Não creia porque você está com ele na mão, com a bênção na mão, com o milagre na mão. Creia antes dele. Creia pela fé. A fé vai materializar aquilo que os olhos não podem ver. Mas primeiro tem que crer com o coração. O versículo 25 e o 26 diz que enquanto estivermos orando, é necessário que a gente esteja com o coração livre, perdoador, sem mágoa, sem rancor, certo? Para que não atrapalhe isso. E agora eu quero estender estas palavras para o crente. Você que é crente, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como eu sou. Estas palavras são muito importantes para você, para mim, mas também não só para você. Porque Jesus, quando ensina, ele ensina para todos aqueles que escutam, que ouvem. Então, seja você católico, espírita, do candomblé, seja você muçulmano, seja você indiano, seja você budista, seja você qual for a religião, seja você judeu ou não. Deus manifesta as suas maravilhas, os seus milagres, através da fé. Da fé genuína, da fé correta, da fé focada nele. Pois foi o que Jesus disse. A primeira coisa foi, tende fé em Deus. E quando ele fala tende fé em Deus, não é ter fé em qualquer divindade, não. É no Deus de Israel. É no único Deus. É no verdadeiro Deus. É o primeiro passo. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Em Deus de Israel. Conhecido como Yahweh,
ou Jeová, ou Yahvé, ou Javé. Tantos outros nomes que ele existe. O El Shaddai, o Elion. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Depois desse princípio, crendo no verdadeiro Deus, esse ter fé em Deus não é crer como Satanás, é crer de todo o coração e submeter a crença a Ele, certo? Para, falando pela fé, vir a ser concretizado o seu pedido. Quero trazer aqui o relato de 2 casos. O caso da mulher cananeia. Essa mulher era uma mulher que não era da tribo de Israel, de nenhuma tribo de Israel, não era da nação de Israel, não fazia parte do povo de Jesus Cristo, o povo judeu. E como tinha uma filha que tinha problemas espirituais muito graves, muito sérios, e nada dava jeito, nada curava, ela, ao ouvir sobre Jesus, foi até Jesus. Foi até Jesus. Ela sendo uma mulher gentílica, sabendo que não podia, os judeus não podiam se unir, se juntar com os judeus, ou com os gentios, porque os gentios eram equivalentes como pessoas impuras, enquanto os judeus, como povo de Deus, eram pessoas limpas, pessoas puras. Ela foi suplicando, a ponto de os discípulos, mestre, despede essa mulher logo. E Jesus disse, não é certo dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E aí a mulher se humilha e diz, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Com estas palavras, Jesus diz assim, grande é a tua fé, mulher. Por conta destas palavras, vai que a tua filha está sã, está liberta. A mulher creu nas palavras do Senhor Jesus. Primeiro ela creu ao ir. Ela já ia acreditando que ia conseguir, que ia alcançar a libertação da sua filha, a restauração plena da sua filha. Ela foi. Com essa fé crendo, ouviu estas palavras de Jesus. Jesus enxergou a fé nela e disse, por conta dessa fé, vai que as tuas palavras serão cumpridas e a tua filha será restaurada. Ao chegar em casa, a filha realmente estava liberta e ficou liberta para sempre. O outro caso é o centurião romano. Ele não era judeu. Ele não fazia parte do povo de Deus. Mas tinha um servo que era muito fiel a ele, que ele gostava muito, que estava para morrer. Estava para morrer. E ele vai e se humilha diante do mestre, dizendo, mestre, por favor, socorre o meu servo que está para morrer. Ele está muito doente. E Jesus vai e diz assim, eu vou. Ele, não precisa ir. Só basta uma palavra. Pois eu sou um homem de autoridades e eu digo, vai a estes, ele vai. Venha e ele vem. Faça e ele faz. Mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Apenas diga uma palavra e eu creio que ele será restaurado. E Jesus vai e diz assim, olhando para a multidão, não encontrei fé em toda Israel como a fé deste homem. E Jesus deu a ordem e ele ficou curado. O servo ficou curado. Quando ele estava voltando para casa, o centurião, os empregados saíram ao encontro, disse que o servo estava curado, e ele perguntou a que horas? E ele falou a hora, eles falaram a hora, e ele deduziu que era exatamente a hora que Jesus tinha falado. Então, Jesus pode, Jesus faz, mediante a fé, independente de qual igreja você faz parte. Mas é necessário que você esteja diante do Deus Todo-Poderoso, vivendo a vontade dele, segundo a luz que você recebeu, sendo sincero para com ele. Tende fé em Deus. Tudo que pedirdes, crendo que recebeste, não duvidando, você irá receber. A sua fé deve estar fundamentada na palavra de Deus. Não permita que nada e ninguém atrapalhe a sua fé ou o desenvolvimento da sua fé. Se a palavra do Senhor diz que é simples dessa forma, tudo que pedides, crede que recebestes, não duvide. Exercite isso. Tudo que pedir, creia que recebeu.
E assim como você acreditar, você vai receber. Desejo que Deus aumente a sua fé a cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa esta pessoa que está ouvindo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Aumente a sua fé. Aumente a sua fé na palavra do Senhor. Na palavra do Eterno. Na palavra de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e que esta bênção sobre você se estenda sobre toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do eterno e poderoso Deus, o meu Pai e o seu Pai. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde.